Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para falar da revista Escola Bíblica Dominical para a classe Abraão, uma iniciativa da nossa superintendência com apoio do nosso pastor Elias Camilo. E coube hoje ser a minha vez de falar para a classe Abraão. A lição de número 4. Lição de número 4 traz o título: Quando a criatura vale mais que o Criador. Complicado. Quando a criatura vale mais do que o Criador. Quando isso acontece? Isso que nós vamos descobrir. O textuário dessa lição diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. A verdade prática, por sua vez, diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Vemos aqui que a usurpação na esfera humana, porque Deus não dá a sua glória, no final das contas, para ninguém. Glória a Jesus. A leitura em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa é a carta que o apóstolo Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta no período da sua terceira viagem, quando estava de volta para Jerusalém, da terceira viagem missionária, nos anos aí de 55 a 57 DC, depois de Cristo. E Romanos é a carta mais importante, portanto, a carta mais importante do Novo Testamento, no que diz respeito a questões doutrinárias e teológica, porque tem um tratado teológico maravilhoso na carta aos Romanos. E o tema o tema geral da carta aos Romanos, dessa epístola, portanto, é a justiça de Deus. Daí, o autor foi muito feliz em colocar aqui no capítulo 1
a partir do verso 18 em diante, já dizendo que a ira de Deus já foi alcançada e, portanto, se manifestou. Porque houve, já naquela época, né, escrita num contexto, esse texto, né, escrito no contexto greco-romano, onde eles, cheios de si, cheios de sabedorias, de ciência, né, e, por que não dizer, orgulho e até uma arrogância intelectual. Na época, os grandes pensadores, né, no contexto greco-romano, e se ensoberbeceram. E, portanto, começando aí o egocentrismo e, consequentemente, o antropocentrismo, invertendo literalmente a ordem. A criatura, por sua vez, tomando o lugar do seu Criador. É triste isso. É triste. É triste. Se fizermos uma comparação com os dias odiernos que estamos passando, não é mera coincidência, não é mesmo? O homem, quanto mais estuda, quanto mais descobre das ciências de Deus, quanto mais descobre os mistérios de Deus, mais ele se envaidece e acha que realmente é o centro do universo. Aí entra a irreligiosidade, que é triste. E para frente nós vamos comentar. Essa lição ela tem 3 objetivos que nós, professores, precisamos, né, incutir ou explanar para que os nossos alunos possam entender a proposta da lição. Quais são os objetivos? Primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade e o culto à criatura. Isso tem consequência. Fazem, mas tem consequência. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. Do início do humanismo, onde começou, e o desdobramento com roupagens novas, mas nos dias que estamos vendo, na nossa cultura e na vida secular, em cada ponto a gente vê. E terceiro e último ponto dos objetivos é conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Esses 3 pontos que a gente vai tentar esclarecer para os nossos alunos, nossas classes, né? Na introdução aqui diz que, não da lição propriamente dita, diz que o antropocentrismo é um conjunto de ações e doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas, também chamado de humanismo. Essa é a herança cultural do movimento histórico, político e social conhecido como Renascença. Daí vem o desdobramento desde o século XIV. Contudo, como sabemos, a verdadeira identidade humana não se encontra no antropocentrismo, mas nos ensinos das Escrituras Sagradas, cujo Criador, Todo-Poderoso, é soberano sobre todas as coisas. Amém.
A Europa foi o berço, né, de muitas revoluções. Entre elas está a Revolução Industrial. E no século XIV, do século XIV em diante, nós tivemos aí na Europa, e principalmente na França, os pensadores da época, os intelectuais, tentando virar uma chave que vinha desde os primórdios da humanidade, que existia um Senhor divino no centro do universo e que todas as coisas convergiam para esse ser poderoso e criador. Mas a partir do século XIV, começaram a criar um ponto de interrogação muito grande e relativizar. E dizer, ora, se tem um Criador absoluto, um Senhor absoluto, precisa ter prova. Precisa mostrar, ter algo para mostrar. E a palavra de Deus já dizia 1500 anos antes de Cristo, de que a natureza revela a glória de Deus, revela o poder do Criador, revela a existência do Criador. Mas o homem é o homem, né? Não se dá por satisfeito. E aí tentando inverter a ordem das coisas. E conseguiram. E estão conseguindo por muito tempo na mente dos incautos. E um desses movimentos históricos, aqui político, social, é a Renascença. A Renascença, Rodrigo. Na França, né? Na Europa em si, começou esse movimento e onde surgiram, despontaram ali muitos pensadores, muitos intelectuais, e que ainda hoje são meio que venerados nos meios acadêmicos, né? E dessa época aí, do século XIV até o século XVIII, no século XVII, século XVIII, surgiram muitos, principalmente no século XV. Entre eles está aí, ó, Immanuel Kant, né? Francis Bacon, John Locke, pensadores da época, em cima desse movimento, dentro desse movimento, Spinoza, né? David Hume, né? Grande filósofo que ainda hoje o pessoal estuda muito na sociologia, na psicologia, na filosofia. E eu acho que o mais famoso de todos esses é o francês René Descartes, né? Com o seu plano cartesiano, foi uma revolução. Mas com aquela frase célebre dele, né? A célebre frase que René emplacou, dizendo: eu penso, logo existo. Tirando qualquer possibilidade de ter um criador, de criar. Ora, se eu sou um ser pensante, eu penso, logo existo. Mas aí o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Criador, ele não pensa para existir. Ele diz, olha Moisés, eu sou. Enquanto Descartes fala que pensa e existe, Deus diz, eu sou. Porque quem existe tem começo, meio e fim. E o nosso Deus diz, eu sou. É o alfa e o ômega. Princípio e o fim. Não tem mais para ninguém. Não sobrou nada para ninguém. E em todo o tempo e em toda a época que o homem, através de movimentos diversos, e não só o homem, mas todas as vezes que outro ser quis ser igual a Deus ou maior que ele, se deu mal. Vemos no livro de Ezequiel um ser que quis, começando lá no céu, quis ser maior que ele, maior que o Criador, né? E perdeu o seu lugar.
foi destronado e jogado para baixo. Vemos também, está na lição, Adão e Eva. Quando a serpente tentou enganá-los, ou os enganou, dizendo, olha, se comeres, não morrerão. Muito pelo contrário, serão igual a Deus. E você sabe, todos nós sabemos o que aconteceu. Foram expulsos, perderam o seu posto. Foram expulsos do jardim. Mas a serpente do jardim e o querubim ungido de lá do céu não pararam por aí. E inventam e se infiltram em tudo que é movimento para tentar usurpar a glória, o poder, o domínio, que é único e exclusivamente do nosso Deus. Né? E aí nós vemos os tipos de movimentos. Né? Renascença, aí tem os renascentismo, iluminismo, já no século XVII, iluminismo, humanismo, antropocentrismo e, pasme, narcisismo. O hedonismo, esse está em alta. O hedonismo. O mundo sem Deus acha que a vida é só prazer. A vida tem que acabar em prazer. E etc. É complicado. A introdução da lição propriamente dita, sabe? E a gente fica se perguntando, né? Será que temos traços desses movimentos em nossa cultura e na vida cotidiana no século XXI? Uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Quando a gente vê a exposição assim, exacerbada da autoimagem, do próprio corpo, né? A gente tentando ter domínio total do nosso corpo, com frases como meu corpo, minhas regras, eu mando no meu corpo. E aí a gente pensa, será que se manda mesmo? Porque se mandasse no próprio corpo, eu acho que a gente não ia querer ficar doente. Se manda no próprio corpo, eu acho que não queria aceitar a velhice, o efeito do tempo. Se manda no próprio corpo, o senhor não ia aceitar a morte, né, de ser morto e acabar. Mas a gente continua no engano dizendo eu mando no meu corpo, minhas regras, nos dias alternos. A soberba e a insensatez humana do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso, a escolha pelos prazeres da carne, colocam a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Ou seja, Deus deixa de ser o padrão, deixa de ser a bitola. Deus deixa de ser a forma para todas as coisas boas. E aí a gente afasta e agora quem passa a ser a medida de todas as coisas é o eu, é o homem. E isso é triste, amados. Isso é triste porque nós vemos quando foi escrito aqui a carta aos romanos, aquela sociedade greco-romana cheia de arrogância intelectual, eles estavam descendo em queda livre, desenfreada, para longe de Deus. De tal forma que a ira de Deus se despertou. Porque o homem, afogado nos seus prazeres, nas suas perversidades, começaram a inverter totalmente
a ordem. Ora, eu preciso viver no movimento edomista, mas eu preciso ter um Deus para mim. Então, ao invés de ter um Deus criador, e eu tenho que me adaptar às regras, ao prumo desse Deus criador, eu vou criar um Deus. Eu vou criar um Deus que satisfaça as minhas necessidades. E esse Deus continua sendo um Deus, é um Deus, com D minúsculo, claro, mas ele me compreende como eu sou e vai me servir. Inverte a ordem, não é eu que tenho que servir o Criador, eu vou criar um Deus e aquele, não só um Deus, vários deuses. E esse panteão de deuses estão à minha disposição para me servir, onde eu estou sentado no trono e eu sou o centro de tudo. E esses deuses me servirão. Portanto, o homem não é para servir um Deus. Eu crio um Deus para que possa me servir. E aí, temos deuses com D minúsculo para todos os gostos e para todas as necessidades. E não importa que eu use a injustiça, a irreligiosidade, não importa. Mas eu tenho Deus para todas as minhas necessidades, me servindo, né? Aí o homem continua imerso, afogado em todo tipo de perversão, conhecido na história como vício helênico, contrário à ordem do seu Criador. Mas Deus, amados, Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas é justiça também. A impiedade é a injustiça do homem. Nós temos aqui a tradução, né? Os termos grego de injustiça é chamado de acebeia ou acebeia, que significa irreligiosidade. Também nós temos um outro vocábulo para injustiça, que vem do grego, que é chamado de adikia. A injustiça e a irreligiosidade. Então a irreligiosidade é exatamente essa. Eu não preciso de um Deus criador. Eu estava em uma aula, abri um parênteses rápido, estava em uma aula e um moço... Ai, meu Deus. Totalmente imerso nesse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Um moço intersexo, transgênero, homem trans e evangélico. E deu uma palestra para ele. E alguém foi e perguntou para ele: escuta, você é evangélico? Sim, sou batizado, sou evangélico. Mas você acredita no criacionismo? Você acredita que existe um Criador? Ele falou: de maneira alguma. É muito complicado estar dentro desse contexto e dentro dessas lições que nós estudaremos. Mas como assim? Cadê a coerência, né, disso aí? Como é que você é crente, você professa uma fé no Criador, mas não acredita no criacionismo, acredita no Criador? O centro de tudo sou eu. Todas as coisas que tem são para me servir. É triste. A insensatez humana. O apóstolo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o seu Criador. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, onde nós lemos aqui, que eles são inexcusáveis. Ou seja, não são ignorantes. Não tem como chegar lá e dizer, eu não sabia. Porque está aqui a assinatura de Deus o tempo inteiro, através da natureza. O culto à criatura, invertendo aqui a ordem. Quando o homem, ele perverte o primeiro mandamento, diz que
toda a sociedade e toda a humanidade sofre. E como já disse, vai descendo em queda livre, desenfreado. Porque o primeiro mandamento é: honra, ama, serve o teu Deus de todo entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E tem mais: não faça imagem de escultura, de homem, de animais, de répteis, de nada. De nada. Porque toda a adoração tem que ser canalizada para o teu Criador. Culto à criatura. Não dá para ser igual a Deus, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Nesses modos, não. A Bíblia diz que um dia nós seremos como Ele, mas não como um Deus, para ser igual a Deus, mas com um corpo incorruptível, nesse sentido. A parte 2 da revista diz que é a revolução do pensamento humano. O renascentismo, a gente já falou aqui, a renascença é um movimento intelectual e com roupagem nova, mas está em plena ascensão nos dias odiernos. E daí vem o humanismo, começou também no berço na Europa inteira, ali dessa vez na Itália, e nós temos o iluminismo, pós-modernismo, já no século XVII e XVIII, também na Europa, que rejeitava a tradição e buscavam respostas para tudo, né? E nós temos aqui a terceira parte, tipos de autoidolatria. A idolatria da autoimagem. Será se tem alguma coincidência com o que estamos vivendo hoje? A idolatria no coração, a idolatria sexual, que também aqui entra na parte do hedonismo, né? Meu corpo, minhas regras, e o meu corpo é por prazer de dia e de noite. A falha no controle do impulso sexual está associado à sensualidade, à imoralidade, à libertinagem, à concupiscência da carne e caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. É o hedonismo. E a conclusão da nossa lição, é lógico que na classe a gente vai se aprofundar um pouco mais, os nossos professores, e com certeza virão perguntas, pois a aula é interativa e é bem diferente da nossa aula aqui, só está pontuando um pouco por cima, né? Mas a conclusão da nossa lição diz que a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião. A verdade divina e a impiedade e a ausência da rejeição resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. No obstante, as Escrituras alertam que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Ou seja, Deus está atento, não dorme, e trará juízo. Todos os atos dos desobedientes. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, misericórdia de nós. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Ele não perdeu o controle.